penso que me cabe a mim lançar a primeira edição do nosso ciclo de conversas, ciclo de conferências no âmbito do Mudas, e arrancamos logo com a presença do Vice-Presidente da Câmara do Porto, o Engenheiro Filipe Araújo, e também com o Marcos, o Presidente da Federação Académica do Porto, para uma breve conversa, 40 minutos, uma hora, sobre este tema que penso que nos afetará a todos, até do ponto de vista geracional, e porque não logo com a Câmara que nos lançou uma estratégia municipal para as alterações climáticas. Este é um grande compromisso. Vamos. Muito bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar, obviamente, todos vocês e pelo trabalho que têm vindo a desenvolver nestas temáticas, são trabalhos extremamente importantes. E o município do Porto, obviamente, tem estado muito atento a tudo o que são as políticas da área ambiental. Mas quando falamos, especialmente neste segundo mandato, quando falamos e quisemos pôr o tema da sustentabilidade, foi fruto de um trabalho já anterior, do mandato anterior, em que claramente nos últimos anos se veio a constatar que era preciso fazer e preparar-nos para o futuro. Fazer algo e preparar-nos para o futuro. E é muito nessa sequência que nós temos vindo a trabalhar, ou seja, como é que a cidade do Porto poderia contribuir para, quer do lado da mitigação, trabalhando do lado da mitigação face às alterações climáticas que se avizinham, quer do lado da adaptação e o que é que a cidade também se poderia vir a adaptar, perspectivando o que seriam os próximos anos. E passou muito por esse primeiro projeto que nós participamos, com uma série de cidades portuguesas e financiada na altura pelos E-Grants, que passou por desenhar estratégias nesses municípios que participaram, estratégias de adaptação às alterações climáticas, e nós fizemos, ficou concluído e publicado. É um plano de ação para a cidade do Porto, que tem cerca de 52 medidas, na altura foi fixado com 52 medidas, que são medidas muito transversais, medidas de curto prazo, médio e longo prazo. Já se passaram 2 anos e pouco, e nós neste momento estamos com cerca de 70% dessas medidas já concluídas, mas penso que é um plano extremamente importante, porque define bem onde é que nós devemos investir, aquilo que nós devemos fazer nos próximos anos, ajudou-nos a ter uma perspectiva sobre o que é que ia acontecer daqui a 25, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, e isso está hoje lá bem explicado. E portanto nós, face àquilo que foi as previsões que uma grande equipa trabalhou e que nos deu uma visão sobre o que é que vai acontecer na cidade nas próximas décadas, nós também sabemos ajustar as medidas para fazer face a essas alterações climáticas, que elas, todos nós sabemos que vão ocorrer. Aliás, hoje acho que torna-se cada vez mais perceptível que elas existem, e portanto temos que fazer algo contra isso. Marcos. Muito bem, engenheiro. Nesse documento da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, há uma série de projeções que são feitas, nomeadamente a diminuição da precipitação anual, o potencial aumento das temperaturas, aqui particularmente no verão e no outono, ou seja, e também a ocorrência de verões mais secos e mais quentes. Para além disto, também se perspectiva ondas de calor e eventos de precipitação mais intensa, e é exatamente um desses que está a acontecer hoje, eventos de hoje não é muito intenso. mas num passado muito recente houve de facto episódios de precipitação muito intensa e que se notaram nas infraestruturas da cidade. Portanto, como é que a Câmara tem lidado com este tipo de eventos que muitas vezes até são inesperados? Não é? Bem, nós no Porto, e o estudo explica bem isso, nós vamos ter problemas cada vez maiores com o galgamento costeiro, por exemplo. Todos nós sabemos que hoje em dia há alguns períodos do ano em que nós, por exemplo, temos que fechar a Avenida Dom Carlos I ao trânsito, porque de facto existe risco de haver galgamento e, portanto, provocar danos se as pessoas estiverem lá a passar, ou viaturas. Vamos ter, de facto, uma diminuição da precipitação ao longo do ano, mas vamos ter precipitação mais concentrada em períodos e, portanto, dito eventos extremos. Isso vai ter, obviamente, um afeto também nas ilhas de calor e outros aspectos que irão surgir com mais predominância na cidade. O que é importante olhar para estes fenómenos? Primeiro, obviamente, tudo que tem a ver com o galgamento costeiro, como é que vamos tratar de proteger a nossa costa, ou pelo menos de ordenar e saber o que é que vai acontecer à nossa costa. Isso também está definido.
Em relação aos eventos extremos, que acho que são aqueles que mais, para além do galgamento costeiro, mas o galgamento costeiro também já existe há alguns anos, o fenómeno vai intensificar-se. Os eventos extremos, as chuvadas que nós lhe chamamos, são algo que nós todos convivemos. Quando a chuva se concentra em curtíssimo espaço de tempo, e nós tivemos precipitações que são classificadas de tormentas, portanto tempestivas, não há grandes hipóteses, ou seja, é fácil de explicar. A água que cai do céu tem que escoar por algum lado, e nós nas cidades, e numa cidade densa como o Porto, a água escoa por um conjunto de tubos que nós temos chamado circuito de águas pluviais. Essas águas pluviais, felizmente para a cidade do Porto, nem todas as cidades têm esta rede separativa, portanto a rede de águas residuais e a rede de águas pluviais. Felizmente o Porto, não sei se há 100 anos, mas há muito tempo atrás, iniciou esse projeto, e como digo, não são muitas as cidades que têm uma rede como a nossa, portanto estamos relativamente bem preparados para a chuva normal. Quando é intensa, é um facto que ela, se não for, de certa maneira, se não houver mecanismos de impedir a velocidade com que ela escoa, ela pode tornar-se demasiado para a capacidade que o tubo instalado tem. Pronto. E foi isso que nós vimos acontecer ainda há bem pouco tempo, em mais de um evento, em que vimos, por exemplo, ribeiras que estão hoje em dia entubadas saltar para fora e, portanto, escorrer pela Avenida da Boa Vista, mas outros fenómenos que ocorreram pela cidade. O que é que nós temos vindo a trabalhar, e é precisamente nesse âmbito de adaptação às alterações climáticas que a água é um tópico muito importante lá. Em vários projetos que significam uma mudança de paradigma. Primeiramente, nós queremos que as ribeiras, se conseguirmos, o Porto tem dezenas e dezenas de rios e ribeiras a passar por baixo, é uma cidade que foi construída em cima de rios e ribeiras, onde nós pudermos, nós queremos desentubar essas ribeiras. Temos-lo feito na Ribeira da Granja, fizemos-lo também ainda na zona da Asprela, e temos muitos outros projetos para executar. Hoje, a perspectiva que há uns anos atrás existia de entubar e construir por cima, hoje está completamente fora de questão, e se vocês até vamos tentar reverter, e se vocês olharem até aquilo que é a perspectiva que já temos vindo a falar publicamente do próximo PDM, portanto o próximo plano que vai ordenar pelos próximos 10 anos o território, nós queremos precisamente em várias zonas da cidade desentubar essas ribeiras, trazê-las à superfície e construir novos parques urbanos, novas zonas verdes, que também são muito importantes para outra coisa, que é conseguir que essa água que acaba de cair faça uma infiltração direta nos solos e nos lençóis, portanto, no subsolo. E os lençóis freáticos. O que é que isso significa? Significa que não tem que usar as águas pluviais. Certo? Pronto. Há um projeto muito interessante para explicar bem isso, para quem frequenta a zona da Asprela. Há uma coisa muito engraçada, que é quando ocorreram esses fenómenos extremos, a zona da Asprela, entre a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Economia, aguentou muito bem a chuva. Por causa do parque que agora lá existe. Porque o parque é precisamente uma esponja construída para absorver essa água e para inserir. Portanto, nós temos já um bom exemplo disso. Certo. Nós vamos expandir o Parque da Asprela nesta segunda fase, estamos à espera apenas da aprovação do Tribunal de Contas, e esse parque vai ter um enorme espaço verde, vai ter uma ribeira a passar e vai ter lá uma estrutura que a maior parte das pessoas se calhar não vão prestar muita atenção, mas quando chover muito, quando houver esses fenómenos, de facto, essa estrutura está lá para criar uma barragem. Aquilo vai encher, vai se tornar, o verde vai passar a ser um lago, e o lago tem a capacidade de 10 mil metros cúbicos de água. Portanto, é uma enorme barragem que vai permitir o quê? Que à frente não venham a haver inundações. E à frente vocês sabem o que é que está o túnel do metro. Portanto, se a água subir acima da cota do túnel do metro, o metro enche até aqui ao bilhão de água. Portanto, é isto que estamos a falar. Um novo rio no Porto, não é? E, portanto, trabalhar na adaptação às alterações climáticas é precisamente trabalhar neste sentido. Mas há muitas outras coisas que nós estamos a fazer. E nós ligamos pouco a isto. Uma árvore, se vocês puserem debaixo de uma árvore, quando está a chover muito, não é? A chuva não cai pela mesma intensidade, certo? Porquê? Porque a árvore vai, de facto, conseguindo diminuir a velocidade da chuva. Ora, tudo o que nós consigamos fazer para diminuir a velocidade da chuva, nós estamos a contribuir para ajustar depois a velocidade que passa pelas águas pluviais. Portanto, árvores, telhados verdes e outras infraestruturas são absolutamente essenciais em cidades que se querem adaptar. Portanto, estes são alguns dos fenómenos que nós temos que, obviamente, controlar.
os eventos extremos vão acontecer mais vezes e a cidade do Porto tem, obviamente, que estar adaptada a isso, e é nesse plano, quer na arborização, quer nos projetos de telhados verdes, que há poucas pessoas que conhecem, mas nós temos 130 telhados verdes na cidade do Porto. Portanto, aliás, não preciso falar muito, estamos precisamente debaixo de A necessidade que a Câmara sentiu, por exemplo, de construir um plano desta natureza é também uma resposta, se calhar, a uma dinâmica da cidade. Houve alguma circunstância muito particular que tenha levado a Câmara a dizer assim, não, nós temos que contribuir de uma forma ativa, proativa, também criar políticas públicas, também diz respeito aos municípios, e não é apenas uma discussão que acontece no contexto das Nações Unidas ou no contexto dos grandes líderes políticos mundiais. É também uma coisa que nos diz respeito e que está próxima de nós, e nós também temos que fazer alguma coisa por isto. Houve algum fenómeno ou um conjunto de fenómenos que aconteceram na cidade do Porto que levaram a que houvesse essa tal coligação de esforços para criar este plano e para agir preventivamente? Ou é apenas uma questão também de consciência dos agentes políticos, no caso do engenheiro Filipe Araújo, que assume na sua responsabilidade enquanto ator político dar um contributo também no seu exercício para este fenómeno? Quer dizer, não houve nenhuma epifania, quer dizer, não acordei um dia a pensar, não. Eu acho que a Câmara Municipal de Porto tem na sua componente técnica pessoas muito bem formadas e na área do ambiente temos de facto, em termos de capacidade técnica, pessoas muito bem formadas e com uma capacidade de ver estas coisas. Eu acho que o que acontece é um fenómeno um bocadinho diferente. Nós, ao longo de muito tempo, o que é que nós pensávamos? Nós pensávamos que era acometido ao Governo ou à Comissão Europeia, se quisermos, a responsabilidade de tudo. Ou seja, se não fazem é porque eles é que deviam fazer. Quer dizer, o Governo é que devia tratar de adaptar as alterações climáticas. Quer dizer, não devíamos estar aqui nós preocupados. O Governo é que devia estar preocupado se há veículos elétricos ou se não há veículos elétricos. E esta forma de estar eu não a partilho. Portanto, eu sou exatamente o contrário. Eu acho que quando eu assumi a pasta do ambiente e da inovação na cidade, e quando nós, no primeiro mandato, ganhamos as eleições, nós dissemos que iríamos tomar para nós também a responsabilidade de mudar as coisas. E esse é que acho que é o princípio. E claro que hoje em dia é fácil de falar de o que é que está a ser feito para as alterações climáticas, o que é que estamos a fazer em termos de mitigação, mas eu acho que passa um bocadinho por outras coisas que depois alinham numa estratégia, que é, eu costumo dar sempre este exemplo, a gestão, um gestor político, não é? Um político, pode viver sem fazer grandes alterações. Não é? Um político passa pelos pingos da chuva, só para utilizar outra vez a questão da chuva, passa pelos pingos da chuva, não é? Durante 4 anos, ou 8 anos, ou 12 anos, a fazer pouco. A manter o que está, não é? Desde que não faça mal. Faça mal, mantenha o que está, não sei. Tá. Está-se bem. Eu não consigo trabalhar assim e a minha visão é sempre como é que naquilo que nós temos, o que está bem, obviamente gostamos de manter, eu mudar por mudar também não acho que seja esse o princípio, mas, por exemplo, quando temos uma frota de carros, nós gerimos muitos carros, não é? Temos uma frota, quer para a Câmara Municipal, para as empresas municipais, centenas de veículos. A mudança de um contrato de renting, que se faz de 4 em 4 anos, poderia ser pegar no caderno de encargos, olha, toma lá o concurso outra vez, ver quem ganha e continuávamos sempre aqui. Portanto, o que nós fizemos foi uma coisa completamente diferente, foi, ok, vamos ter que mudar vamos ter que lançar um novo concurso, então vamos lá estudar se há no mercado outras hipóteses, se há veículos mais amigos do ambiente, se há uma série de outras estratégias, e foi isso que fizemos. Pegamos a informação, estudamos 4 anos de mobilidade dos nossos carros. Felizmente eles já estavam equipados com localizadores, portanto nós conseguimos saber onde é que eles andavam. Esse estudo deu-nos a imagem de que era possível trocar para uma frota completamente elétrica ou híbrida. E fizemos. E esse foi os paradigmas que nós fomos alterando, sendo que depois, obviamente, é sempre bom articularmos isto numa estratégia que mostre, que fixe objetivos, que estude o tema. A estratégia de adaptação às alterações climáticas passou no início por irmos buscar informação técnica para nos perspectivar o que é que vai acontecer a 50 e a 100 anos, para sabermos para onde é que nós vamos, e depois foi juntar estas medidas e como é que nós vamos adaptar-nos àquilo que vai acontecer nos próximos anos. Portanto, é um bocadinho isto. As estratégias depois servem, obviamente, para alicerçar estes problemas. Mas não houve assim nada, eu não me recordo, quer dizer, estava aqui a pensar se me tivesse aparecido assim, não. Era mais, tendo esta gestão, como é que nós vamos gerir e como é que vamos mudar, fazer com que as coisas mudem. Obviamente, em alturas em que se fala de médio e longo prazo daquilo que vai acontecer, se nós conseguimos fazer as coisas bem, melhor.
E para isso fizemos coisas engraçadas também, mas já agora, que foi, juntamos a grupos europeus que tivessem esse know-how. A nossa presença, por exemplo, no Eurocities, né, nós dois esfiamos, lideramos, eu sou o chair do grupo de ambiente na Eurocities, é a maior rede de cidades. Foi o quê? Foi um período de aprendizagem, de benchmarking, e olha, a mudança dos carros está muito influenciada pela experiência que eu vivi de Estocolmo. Portanto, Estocolmo tem um grande know-how nessa área, eu fui lá, visitei, percebi, e disse, não, temos que fazer qualquer coisa também por isto. E na área dos resíduos a mesma coisa. E fomos inspirando noutras áreas e hoje, se calhar em algumas áreas até lideramos, estamos à frente de outros, e noutras áreas estaremos cá para aprender, temos muito para aprender. Esta mudança é uma mudança muito global, também não dá para fazer apenas fechado sobre a nossa própria realidade, tem que haver também um fenómeno muito de benchmarking e conhecer como é que outros fazem e como é que outros fazem melhor. Sozinhos, eu sozinho primeiro não gosto, eu gosto de trabalhar em equipa, gosto mesmo de perceber, e depois o mundo não avança se nós continuarmos todos a tentar inventar a roda, isso não existe, não é? Em termos das cidades, há de facto muito boas práticas em muitas cidades. As Nature-Based Solutions são coisas que eu aprendi com Copenhaga, por exemplo. Eu fui sempre, eu não me importo nada de dizer quais são as cidades que fui buscar as ideias, nenhuma. Não me sinto vergonha nenhuma de dizer que copiei ideias do outro lado. Se forem boas... Escandinavos, quase sempre. Era o que eu ia dizer, que os nórdicos aqui costumam liderar, não é? Sim, claramente os países nórdicos têm uma perspectiva muito mais assertiva de resolver os problemas. Acho que é mais isso. Mas há cidades que têm alguns temas que conseguem também trazer para cima da mesa, mas é um facto que nas alterações climáticas e quer no lado da adaptação, quer da mitigação, hoje os países também, se calhar fruto de terem maior, quer dizer, a estratégia de adaptação às alterações climáticas foi feita com dinheiro dos nórdicos, portanto os grants noruegueses. Mas por exemplo, a Carta de Aalborg, que é referida na estratégia do município, é algo que também surge de um conjunto de municípios escandinavos, no caso, não é? Mas esse era um ponto que eu há bocadinho se calhar não estressei, que tem enorme importância, que é esta noção de que nós atribuímos aos Estados e às organizações as soluções para o mundo, e hoje nós percebemos, e claramente percebemos, que as cidades lideram. Se vocês olharem para o que se passa no mundo, hoje as cidades são aquelas que lideram nestes temas. Se calhar aqui, como são mudanças quase de estilo de vida e as autarquias têm uma noção de como é o estilo de vida das suas populações, conseguem fazer medidas quase tailor-made, não é? Portanto, as pessoas não batem à porta, não é? Sim, as pessoas não vêm bater à porta. Claro, sabem onde é que eu estou, certo? E é uma proximidade muito maior, não é? E o engenheiro... Experimentem ter com o ministro ou qualquer coisa assim. Exatamente, e o engenheiro anda todos os dias pela cidade e vê como as coisas acontecem. E aqui, continuando no tema da mudança, quando estava a ler o documento da estratégia, houve uma parte que me chamou muita atenção, que foi a parte dos impactos positivos e oportunidades. Porque acho que está quase instalado que quando se fala de alterações climáticas é quase num cenário quase sempre apocalíptico. Sim. E que vai tudo correr mal e que estamos condenados. Quando de facto há muitas oportunidades que podem ser aproveitadas e às vezes as mudanças até são para melhor. E aqui a minha questão era se de facto se tem havido muita resistência ou quais é que são os maiores entraves à implementação de algumas medidas aqui desta estratégia, porque como eu disse, muitas delas implicarão quase mudanças de estilo de vida, e se as populações são resistentes, não são, também gostaria de perceber quais é que serão aqui. Eu acho que há uma alteração, essa fase que as cidades têm liderado e têm ajudado a pôr estes temas na agenda, acho que tem contribuído para o facto da awareness da população ser muito maior, os jovens estão muito envolvidos, e nós precisamos de facto de pessoas que venham colocar as questões e dizer eu quero ver resolvido, não é? Mas para resolver nós precisamos de mudar paradigmas, alterar paradigmas, e alterar paradigmas não é uma coisa que se faça de um momento para o outro, não é? Aliás, houve algo que nós fizemos até em conjunto também com o Governo, que é esta mudança de atitude perante os transportes públicos, portanto dizer, não, nós temos que baixar os custos dos transportes públicos, quer dizer, não é possível pedir a uma família que vá, sei lá, ao centro da cidade de metro, não é? Quando fica-lhe mais barato ir de carro. E a verdade é que ficava mais barato ir de carro até há bem pouco tempo, não é? Por isso é que nós cortamos para metade, aqui no Porto, não tanto na área metropolitana é que foi mais de metade, mas o preço da tarifa mensal, e até aos 15 anos pusemos gratuito para as crianças. Porquê? Porque nós acreditamos que para mudar os paradigmas é preciso criar condições. Se calhar de ajudar os jovens primeiro a perceber que conseguem se movimentar de autocarro, que é uma das coisas que tem muita piada, que eu faço muitas vezes, que as pessoas dizem, mas eu não tenho transportes públicos. Eu normalmente pego no telemóvel e digo, para onde é que quer ir?
E uma pessoa pega e vê que tem o transporte ali ao lado e que demora 10 minutos a ir, que o autocarro chega daqui a 10 minutos. Não é? Portanto, estas mudanças de paradigmas são mudanças que à partida há sempre alguma resistência. Felizmente, eu acho que hoje a população está muito mais consciente de que é preciso alterar. A história da reciclagem tem sido uma coisa, tem sido algo que tem sido até muito interessante de perceber. Portanto, eu tenho uma visão, pensem sempre que eu tenho uma visão de 7 anos de estar nesta vida, não é? E em 7 anos o que é que eu vejo? Vejo no início pouca gente, até mesmo jovens, já a desacreditar na reciclagem. Então, para que é que eu vou reciclar? Isto vai tudo para o mesmo sítio, não sei para que é que vai. E acho que nos últimos 2, 3 anos, fruto desta maior consciência sobre que temos que preservar o planeta, nós sentimos no Porto a reciclagem tem crescido em double digit. Portanto, nós estamos neste momento com 37% de reciclagem. Temos trazido para cima da mesa passarmos a separar os orgânicos, e esse é o nosso grande desafio para este ano, é cobrirmos 50% da cidade com reciclagem de orgânicos. E eu acho que este é o caminho que temos que ter. Agora, são mudanças de paradigma. Eu sei que quando for pôr um novo contentor castanho na rua, vou ter problemas. Eu sei que quando for à casa das pessoas entregar-lhes um contentorzito para elas separarem os orgânicos, a maior parte das pessoas, eu primeiro que venço essa dificuldade, vou ter alguns problemas. Agora, o que eu vos posso dizer é que nas zonas onde já temos isso implementado, e eu falei em 37% de reciclagem na cidade, nessas zonas é mais de 60%. E mais de 60% significa reciclar praticamente tudo, para terem uma ideia. Marcos, estavas a falar há bocadinho da necessidade das populações também perceberem e acompanharem esta exigência que o município está a fazer, ou esta luta que o município está a fazer a favor das alterações climáticas. Enquanto representante de jovens de uma grande federação, que é um ativo da cidade muito forte, não só dos estudantes nacionais, como dos estudantes internacionais, como dos estudantes deslocados, como se calhar uma futura geração. Tu sentes isso também, desde logo na Federação, nos dirigentes associativos que representas, nas associações de estudantes que representas? Sentes que há essa vontade? Isso é um tema presente na vossa discussão ou é um tema lateral? Não, eu acho que se há tema que não é lateral para a minha geração e até para os estudantes que são um bocadinho mais novos do que nós, que ainda estão no ensino secundário, é o tema das alterações climáticas. O facto de nós termos uma jovem, uma criança, ser eleita a personalidade do ano da Time pela ação que teve no combate às alterações climáticas, querá dizer que esta geração, a geração dos mais novos, a geração Z, a geração, os millennials, de facto preocupa-se muito com isto. Claro que depois há uma diferença muito grande entre preocupar e de facto depois também querer trabalhar o tema. E felizmente nós no Porto e na Academia do Porto e mesmo no ecossistema do associativismo, nós temos de facto tentando fazer dentro das nossas possibilidades tudo o que possamos para adotar hábitos mais sustentáveis. E aqui é adotar os hábitos que sejam mais sustentáveis e tentar fazer com que isto seja diário, que não seja uma conversa ou uma ação pontual, mas que de facto comece a fazer parte da nossa rotina. Nós somos estruturas que têm, no caso da FAP, uma estrutura bastante pesada, que tem um evento que é a queima das fitas, que poderia ter um impacto bastante significativo no que seria a produção de resíduos. E aqui eu posso dar o exemplo paradigmático, já foi falado diversas vezes, que é o facto de nós há 10 anos termos optado por introduzir o copo reutilizável na queima das fitas, e isso traduziu-se numa quebra de 500 mil copos, ou seja, a menos de plástico descartável naquela semana da queima das fitas. E acho que se nós mostrarmos que até nós que somos estudantes e estamos preparados e sabemos como resolver o problema, acho que isso poderá ser um sinal muito positivo para quem vem a seguir a nós e para quem é mais velho, que é preciso resolver isto, que não é só um tema político, é um tema que tem que ser resolvido e há soluções que são fáceis de implementar, temos é que ter vontade de as fazer. E acho que aqui o principal problema é mesmo quando as soluções implicam uma mudança de um estilo de vida e não dão resultados imediatos, é muito difícil as pessoas continuarem nessa mudança de estilo de vida. Até posso dar aqui o exemplo, que se nós nos inscrevemos no ginásio e passado 2 semanas ainda estamos iguais, é muito fácil desistirmos. Portanto, é difícil aceitar que os resultados são a longo prazo, e essa é a nossa principal luta, e raise awareness, ou criar awareness, para que de facto há coisas que são imediatas e nós podemos fazer, mas há outras que nós temos que ir fazendo para depois começarmos a ver resultados. E acho que programas como este da Câmara Municipal e temos indicadores e irmos medindo e ver resultados já muito concretos,
motivam-nos imenso a continuar com este tipo de iniciativas, e este ano o objetivo aqui é alargar todas as boas práticas que nós temos feito na Federação Académica do Porto para todas as ações estudantes e criar aqui quase um movimento em massa estudantil para isto, para começarmos a adotar comportamentos mais sustentáveis para as nossas próprias estruturas em si, contribuírem para esta mudança e não serem só estruturas em que se fala do tema, mas em que se faz para que o tema deixe de ser falado. Acho que tem que ser mais por aí. Usaste aí uma metáfora curiosa, que é a metáfora do ginásio, do resultado a longo prazo, não é? Eu acho que essa é uma metáfora muito interessante, porque é uma metáfora que nos dá uma perspectiva de tempo e uma perspectiva de, para uns às vezes um ato de fé, para outros um ato de coragem, mas ela vem sempre com sacrifício associado, não é? Muito sacrifício associado. E eu que o diga que, ao contrário dos meus amigos que estão aqui com um ar muito saudável e muito elegante, têm que sofrer arduamente para manter essa... mas agora sem brincadeiras. O facto que é relevante é, há um nível de conforto nas pessoas que as circunstâncias atuais lhes permitem ter, desde consumos de energia, a utilização de um conjunto de equipamentos, como inclusive automóveis. A mudança de paradigma obrigava a um conjunto de sacrifícios, ou obriga a um conjunto de sacrifícios. Sacrifícios esses que muitas vezes são muito associados a fontes alternativas de energia. Nós aqui há mais ou menos uma semana, num debate que tínhamos aqui, numa das perguntas depois da audiência, teve como resposta por parte do professor Paulo Mota da Faculdade de Economia, que a resposta para a questão das alterações climáticas estava intimamente relacionada com a necessidade de nós, enquanto humanidade, encontrarmos uma alternativa, uma fonte alternativa de energia. Vocês veem isso assim, que a grande, se calhar uma pergunta aqui mais direta, mais provocatória e do lado dos céticos, não quer dizer que eu seja, mas acho que também existe esse público. Acham que o combate às alterações climáticas está muito dependente de encontrarmos uma fonte alternativa de energia aos combustíveis fósseis? Eu primeiro tenho que fazer um disclaimer, eu sou engenheiro eletrotécnico, portanto o tema de energia é um tema um bocadinho sensível. Portanto, não, eu estou absolutamente certo de uma coisa, que é o que está a acontecer a nível da energia a nível mundial vai provocar até mudanças geopolíticas. Portanto, o que hoje o mundo... a forma de organizar hoje em dia o mundo, que está muito virada para o petróleo, onde existe gás, está a ser posto em causa e a breve trecho, e já se nota a importância desses países, não estará certamente relacionada com essa matéria-prima e com o uso dessa matéria-prima. E estará muito mais relacionada com outras formas de energia e a forma como se aproveita essas formas de energia. Se nós hoje vamos olhar para o nosso caso, os nossos custos de produção, de contexto, etc., são custos que têm a ver muito também com a energia, não é? Com o facto de sermos um país importador de energia, e isso obviamente pesa na nossa economia. Se nós hoje acho que somos o 5º país em termos de produção de energia renovável na Europa, a nível mundial, até há bem pouco tempo, até éramos o 3º ou 4º país a nível mundial, entretanto fomos perdendo aqui algum... o que é normal, porque há outros países que começaram a investir outras quantias, digamos assim. Mas se nós conseguimos hoje ter metade da produção de energia já é renovável, etc., de energia elétrica, a questão que está em cima da mesa é qual é a nossa ambição. E eu olho sempre para um país um bocadinho em que eu gosto, como uma Câmara, não é? Nós falamos muito das câmaras municipais, eu gosto muito de ser autónomo. Eu prefiro que o Estado me passe para mim, para eu decidir, do que ter como hoje um caminhão da VCI ali parado e não conseguir resolver, porque aquilo é as infraestruturas de Portugal, e a pessoa que está nas infraestruturas de Portugal lá em baixo em Lisboa não deve estar nada preocupado se a família chega a horas ou não. Claro. Nem sabe, não é? De quem sofre as pessoas aqui. Portanto, isto é a mesma coisa com os países. Se eu conseguir ter a autonomia em termos de gestão de energia, eu consigo fazer muito mais. Portanto, o investimento nas energias renováveis e acho que é sempre onde nós podemos chegar. Que energia? Isso aí leva-nos a uma discussão mais técnica que não sei se é interessante estarmos aqui a discutir, mas porque há de facto várias alternativas. O que eu acho é que num país com a nossa localização geográfica, que tem o sol que temos o vento que temos o mar que temos, tudo isso leva a dizer que se nós tivermos essa ambição, nós podemos ser autónomos em termos de energia e podemos ter muito mais liberdade para saber em que posição ocupamos no mundo, que é uma coisa também importante em termos de geopolítica. O que eu sei também é a capacidade que as cidades têm
que até agora tem sido pouco, tem-se olhado muito pouco num país, ainda mais com este sol, tem-se olhado muito pouco para aquilo que nós conseguimos produzir de energia nas cidades. Que é um tema que eu abraço desde há alguns anos, que felizmente agora temos alguma margem para progredir e que está muito relacionado com algo que se chama comunidades energéticas. E o que é uma comunidade energética? Nós até agora podemos pôr painéis em cima da nossa casa e produzir energia para nós. A comunidade energética significa que eu posso ter um bocadinho maior dimensão ou maior número de painéis e produzir não só para mim, mas produzir para o meu vizinho. Não? E para muitos outros vizinhos. Agora isto tem que se extrapolar. E eu acho que nós temos um papel a fazer nesse sentido e, portanto, acho que o tema da energia nos leva, obviamente, se tivermos energia renovável e mais barata, etc., podemos combater coisas muito importantes e que sofremos muito. Não sei se vocês têm a noção, mas nós estamos na cauda da Europa em termos de pobreza energética. Uhum. Nós somos o 4º país a contar de fim. Portanto, não é bom. Somos o 4º. É mau. E, portanto, é nestes patamares que eu acho que nós nunca devemos querer estar. Como é que se combate isso? De facto, o tema da energia é um tema absolutamente fulcral. É fulcral se nós quisermos ter uma frota elétrica. Não faz sentido ter uma frota elétrica num país que tenha produção em que esteja a alimentar esses carros combustíveis fósseis. Isso é completamente um nonsense, não é? Por isso é que faz sentido ter uma frota elétrica no município do Porto, porque nós no município do Porto ainda não compramos energia 100% renovável, mas no próximo ano vamos comprar se, mais uma vez, o Estado conseguir lançar os certificados de energia 100% renovável. Nós só não o fazemos neste momento porque não existe nada que nos diga sim, é mesmo renovável e portanto eu também custa um bocadinho entrar aqui em demagogias fáceis, mas se nós conseguirmos será 100% de energia renovável que abastecerá os nossos veículos. Se for possível, os nossos veículos carregarão com sol que estará a incidir sobre as nossas casas e, se for possível, os bairros sociais da cidade e as escolas e outras coisas, em breve trecho vocês vão ver cobertos de painéis fotovoltaicos e poderemos estar a combater pobreza energética, podemos estar a combater muitas outras coisas. Neste momento temos vários projetos em cima da mesa, estamos a investir 1 milhão de euros nas escolas e vamos ter 30 edifícios com 1 megawatt de produção de energia, espero eu, até ao final deste ano. Muito interessante. Só mais uma provocação. O professor Palmota falava de um plano Manhattan. Foi o plano que levou à construção da bomba atómica em 53, onde alegadamente foi investido mais de 23 mil milhões de dólares. Espero que não seja com dólares. Não, evidentemente que não. Mas a necessidade de reclamar um plano dessa natureza à escala global. Parece que existem países que, por um lado, contribuem muito nomeadamente para a emissão de CO2 e variavelmente para este desequilíbrio ambiental no contexto global, mas ao mesmo tempo estão também eles quase a liderar algumas das soluções existentes. Um desses casos é a China. A Câmara do Porto recentemente comprou uma série de comboios, a Câmara do Porto não, estou a mentir, a Metro do Porto, um conjunto de comboios à China, que é uma coisa relativamente nova, precisamente porque eles parecem estar a liderar em alguns aspectos, nomeadamente ao nível da mobilidade, com soluções que são, pelo menos eficientes, do ponto de vista energético, mais eficientes. Competitivas, eu confesso que não sei qual foi o caderno em casa, não consigo me pronunciar. O que eu sei é que a empresa que vai fornecer as carruagens é uma das maiores, se não, acho que é a mesma maior empresa mundial nesse setor. Portanto, nós também às vezes achamos que a China só apareceu agora. Eles pois é, e que só faz coisas más, não é? Centenas de anos. Não, nada disso. Nós temos é que perceber uma coisa que é bom que todos entendamos, que é o nosso desenvolvimento económico foi feito, não é? A produção, a nossa mobilidade, etc. O nosso desenvolvimento nos últimos anos do mundo ocidental foi feito à custa de energia que provinha de combustíveis fósseis, não é? Portanto, não nos podemos esquecer disso. Claro. Portanto, nós prosperamos nos últimos anos e fomos nós próprios emitindo muito CO2, muitos outros gases, e isso levou-nos a uma condição económica que estamos. Quando aparece uma Índia ou uma China nos últimos anos a crescer, e este é o grande debate à volta do Acordo de Paris e uma série de outras das COPs seguintes, que é, esses países viram-se para nós e dizem, não, desculpem, vocês andaram nos últimos anos todos a emitir, e agora nós que estamos a aumentar a nossa qualidade de vida, vocês dizem-nos para que não podemos. É hipócrita. Pronto. É um facto, e isso é parte, eu sou... normalmente vejo a coisa pelo lado positivo e não perco de vista o contexto, mas acho que há coisas que nós devemos salientar. E a questão da China, o que é que se passa? A China
não é por acaso que passou a incluir na sua estratégia, lá nos planos quinquenais, outra coisa, passou a incluir na sua estratégia a questão da natureza e a questão de preservar o planeta e a questão das energias renováveis. Porquê? Porque eles rapidamente também perceberam que, primeiro, o custo já estava a um nível apetecível e depois que essa era a única forma de garantir qualidade de vida para as pessoas. Claro. Também eles não são desprovidos de contexto global, não são todos, Sim, não se são bem mal que a feitos. China é dos países mais poluídos, mais poluentes e também dos mais poluídos. Algumas cidades são quase inabitáveis em termos É de qualidade do ar. verdade, mas posso-vos dizer que hoje aquilo que eu vejo, e tenho seguido alguns desenvolvimentos, nomeadamente nós temos uma cidade que é nossa cidade irmã, que é Shenzhen, e Shenzhen neste momento todos os autocarros são elétricos, todos os táxis são elétricos, tem maior área verde que muitas cidades europeias, portanto às vezes nós pintamos imagens que não são bem condizentes com o que lá se passa. Nós também na Europa temos muitas cidades muito poluídas, não é? Nós também não estamos assim tão bem em certas coisas quanto isso. A poluição do ar mata 400 mil pessoas ano na Europa. Não sei se todos têm a noção disso. É que nós não sabemos porque ninguém vê se o ar está poluído, não é? Não sabemos se estamos aqui com ar poluído ou não. Mas morrem 400 mil pessoas ano com o ar na Europa. Este é um número que nos devia assustar a todos, porque todos nós achamos que morrer, eu dou sempre esta comparação porque vai-se fazer aqui um bom ponto, que é, todos nós achamos que tem que se diminuir os mortos na estrada, certo? É um terrível, é de facto um problema que nós vivemos, só que morrem 40 mil pessoas ano na Europa 10 por ano. vezes menos. 10 vezes menos. É isto que estamos a falar. Portanto, nós também é importante que saibamos pôr em contexto os temas. É lógico que todo o que nós queremos, e aí é que entra a questão que há bocadinho, e a pergunta foi bem feita, é o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer desde a nossa casa, as associações, a influenciar os outros, e temos que o fazer. Nós não podemos estar à espera que a China resolva o problema. Mas se a Europa der o exemplo, e olhem que aí a China aprende muito rápido, é muito simples. Vocês querem ver a China avançar? A mostrar, nós já mostramos durante anos, que estes temas são importantes e que há economia por trás. Exatamente, era aí que eu ia chegar. O problema é económico. Ouçam, o problema das alterações climáticas do mundo em que vivemos é um problema económico. Não é... Depois podemos dissecar mas resolve-se com uma mudança de paradigma económico. O paradigma que nós vivemos, né, de extrair, consumir e deitar fora, acabou. Não é possível, não é? No 29 de junho este ano que foi que consumimos aquilo que deveria durar para o ano inteiro, a 29 de junho já tínhamos consumido. Já tinha acabado. Não é? Já tinha acabado. Portanto, nós já estamos a emprestar. Portanto, isto não vai acabar bem, não é? E atenção que todos os anos tem vindo a diminuir. Eu lembro-me quando entrei na Câmara era a meio de agosto, qualquer coisa assim. Portanto, nós não há hipótese, não teremos grande margem. O que a China percebe, e percebeu isso, olha, com a produção das fotovoltaicas, de onde é que vem o fotovoltaico neste momento? As empresas que produziam painéis fotovoltaicos eram todas na Europa. Certo. Neste momento são todas na China. Certo. Portanto, eles percebem, eles são rápidos a perceber. Portanto, eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado é com como é que nós conseguimos fazê-los perceber e mostrar a bondade e que há negócio e há algo a ganhar e que é benéfico para a qualidade de vida da nossa população. Se isso acontecer, não tenho a menor dúvida que o resto do mundo vem todo atrás. Aliás, foi o que aconteceu quando o Trump disse o que disse acerca do Acordo de Paris, não é? Rasgou com o Acordo de Paris. No mesmo dia, havia cidades todas dizer nós cá estaremos para cumprir o Acordo de Paris. Exatamente. E sabem que a energia renovável nos Estados Unidos é o que mais tem crescido. Portanto, às vezes os discursos depois não é o que a economia acaba por implementar. Não é? Marcos, querias falar de economia verde? Só para dar aquela nota que é... Eu não sei explicar porquê, mas também está implícito quando se fala de economia e que se vai perder dinheiro a fazer essa transição para esse tipo de economia, quando muitas vezes se pode ganhar dinheiro porque há até quase uma clara se for para perder dinheiro, isto não vai correr bem. E ninguém vai aderir, e ninguém vai aderir. Deixemos de coisas. Agora, não é isso que tem sido provado. Portanto, não é isso. Vocês olhem para o que está a acontecer. Vamos pegar outra vez no tema da energia renovável, mas podemos ir a outro.
No tema da energia renovável, a grande aposta das energias renováveis de empresas a cobrirem-se de painéis e não sei o quê é para fazer show-off? Não. Era para fazer show-off quando era o tema da sustentabilidade, em que as empresas diziam que eram sustentáveis e tínhamos grandes, anúncios televisivos a dizer que somos sustentáveis e não sei o quê, mas depois quando se ia medir não era. Quando vocês veem uma empresa a dizer eu agora é só energia renovável, quando vocês veem uma empresa, no outro dia estive num painel que é... a Navigator é um dos maiores consumidores de energia do país, consome 4% da energia nacional, acho que é assim. Tem um plano de reduzir, agora não vou dizer os números por decor, mas vou-vos dar as grandezas, de 800 megatoneladas de CO2 que emitem por ano, para em 10 anos ou 15 anos passar para 80. Pronto, é isto que nós estamos a falar. Eles não estão a fazer porque alguém acha que é bonito aparecer na fotografia. Ai, não estão mesmo. Certeza. Não estão mesmo. Eles sabem, há coisas curiosas, que é quando estas empresas são avaliadas pelo risco que têm nas alterações climáticas, que isso passa a fazer do plano de negócios da empresa, e todas elas são cotadas e portanto isto tem riscos de negócio muito grandes, as empresas mexem-se e fazem, não é? E vocês hoje têm, na nossa indústria, têm empresas, por exemplo, a produzir sapatos 100% reciclados, que vêm de energia 100% renovável e têm empresas, por exemplo, a tratar de têxteis e como é que conseguem reintroduzir os têxteis na... Há, de facto, hoje, e em Portugal, muitos exemplos de produção industrial que já tem este conceito de circularidade. E eles só o fazem porque há dinheiro a ganhar. Acreditem que não é porque alguém lhes está a dar. Não, façam que daqui a 10 anos vão ganhar dinheiro. Ou seja, isto não é apenas a velha discussão Temos só ao planeta, ecologista. Há também aqui uma agenda económica, desde logo. Como diria o outro, it's the economy stupid, não é? Mas pelo que também estão a dizer, também existe aqui uma percepção política. Tantos agentes políticos que têm isto como preocupação para efeitos de verem os seus mandatos serem renovados e, portanto, nomeadamente pela qualidade de vida das populações, por um lado, mas também das empresas que precisam de ter nas suas políticas próprias, políticas de crescimento, políticas de desenvolvimento, uma preocupação ambiental, porque isso vai torná-las mais competitivas e dar uma resposta mais eficaz perante o seu mercado, perante os seus clientes, perante o seu... E também mais atrativas do ponto de vista... As gerações que agora saem das instituições de ensino superior e que vão procurar emprego têm mesmo preocupação em... Eu tenho um caso de um amigo meu que foi trabalhar para a Bélgica e recusou o carro da empresa porque era a combustão, não era elétrico, e anda de bicicleta. E ele podia ter o carro, demorava menos de metade do tempo que demora ir para o trabalho, mas recusou. Portanto, há já uma preocupação em que as empresas são quase obrigadas, por quem quer lá trabalhar, a ter esse tipo de comportamentos. Portanto, não é só... Do lado de quem emprega. Essa consciência política é extremamente importante nós termos a noção de uma coisa, e acho que vocês percebem o que eu vou dizer. Nós a única coisa que devemos fugir é dos fundamentalismos. Porque trabalhar nos extremos é muito complicado e ninguém nos vai perceber. Nós o que temos é saber o caminho que queremos chegar, saber que algumas medidas não são as mais agradáveis, mas nunca entrar pelos fundamentalismos. Eu não quero entrar num jogo em que é tudo ou nada. Mas não me peçam para jogar esse jogo, porque esse jogo leva-nos a extremar de tal forma que isto só vai correr mal e qualquer dia temos uma sociedade completamente dividida e isto tem os seus efeitos, não é? Portanto, é a única coisa que eu hoje tenho tido muito cuidado, e os ciclos políticos que as pessoas são sujeitas a eleições e outras coisas, se nós extremarmos, nós não vamos conseguir atingir o objetivo, porque na eleição a seguir alguém nos põe fora e depois acabou a bondade da medida da educação. Alguém na plateia que tem alguma pergunta para fazer? Eu acho que nós não temos nenhum microfone, mas se quiserem lançar alguma questão eu aproveito e depois, força, Eduardo. Algumas instituições e associações de estudantes já estão a trabalhar juntos para ter o campus e tornar o campus mais sustentável. E de que forma também as associações, juntamente com a Federação Técnica do Porto e com a Câmara do Porto, conseguiam levar a incentivar as pessoas, através de algumas determinadas ações, para tornar o Porto mais sustentável e mais melhor. A pergunta do Eduardo, da Associação de Estudantes do ISEP, não é? Que está a colocar é o que é que as associações de estudantes, em conjunto com a FAP, a Câmara e mais agentes, podem fazer para tornar o Porto mais sustentável, e se calhar deu aqui como exemplo o exemplo do que está a acontecer na Asprela, onde já existe, de certa forma, uma coligação de esforços que contribui para este fenómeno. Eu acho que primeiro há esta consciência de que todos em conjunto conseguiremos fazer mais e melhor e mais rápido.
porque, atenção, também não quero dar aqui esta ideia de que temos todo o tempo do mundo para alterar as coisas, porque não o temos, isso é verdade. Estamos a correr, e é uma corrida, e temos que acelerar, senão não conseguiremos, de facto, preservar as condições que neste momento vivemos, e isso depois vai trazer uma série de outros problemas. No contexto de cidade, aquilo que eu posso dizer é o seguinte, é que nós temos uma série de programas, nomeadamente estamos neste momento a ultimar um programa vocacionado para o campus universitário, e que tem esse objetivo precisamente de alavancar o trabalho que as associações já vêm a fazer, de alavancar o trabalho que as universidades, as várias faculdades já têm vindo a implementar, e quando eu digo alavancar, isto é quase o princípio que eu há bocadinho dizia das cidades. Vamos lá conhecer então como é que fizeram e como é que puseram as coisas em prática, e depois vamos tentar disseminar e todos avançar a uma velocidade comum. Há variadíssimas coisas que nós podemos fazer, e nós estamos muito interessados. Primeiro, estamos interessados nesta lógica de comunidade energética. Esta é mais extra, é mais difícil ser uma associação a potenciar, mas será algo que nós estamos a trabalhar e que queremos mesmo fazer, que é o que é isto de uma comunidade energética à volta de um campus, ou à volta de um campus que tem, que uma cidade do Porto é densa, que tem logo a seguir casas, habitação e comércio e outras coisas, e como é que nós podemos ajudar a transformar a produção de energia e também provavelmente armazenamento de energia, é algo que nós estamos a trabalhar. Mas depois ir ao concreto e em medidas que muitos de vocês eu sei que já têm participado e concretizado, que são medidas muito importantes. Quando se reduz nas cantinas do ISEP o desperdício alimentar em 50%, nós só nos podemos congratular, porque nós de repente, de um momento para o outro, acabamos com 50% de desperdício. Isto tem um impacto enorme na cadeia, não é? Quando conseguimos promover que as pessoas comecem a separar os resíduos e a colocar o plástico no sítio certo já nos espaços das faculdades que antes não tinham e que iam parar tudo para o mesmo sítio, e quando conseguimos toneladas de resíduos reciclados nesses espaços, até orgânicos vindo das cantinas, isso é um processo de transformação enorme, e que tem possibilitado o Porto chegar aos tais 37% de reciclagem, e espero eu aumentar muito. Portanto, há um contributo muito grande. A comunidade universitária é uma comunidade o Porto, nós falamos sempre do Porto como 200 e tal mil habitantes, não é? Mas de facto nós não somos 200 e tal mil, nós todos os dias somos meio milhão. E desse meio milhão, eu diria que mais de 10% mais de 10%. Estudante, não é? Sim. Estudante universitário, não é? Nem é o outro. E portanto, imaginem se vocês me ajudarem, a mim no meu trabalho, mas essencialmente não é a mim pessoalmente, Filipe Araújo, é se ajudarem à cidade nesses 10%, imaginem o impacto que vocês não têm. Tem mesmo impacto, é mensurável. Os projetos que têm sido implementados no campus são projetos que têm impacto. E esses são, se vocês, e claramente eu sinto, tenho essa, eu desde há muito tempo que a FAP tem também liderado nessa mudança, que não é fácil. Estas mudanças não são fáceis. Quando uma pessoa quer fazer uma mudança, normalmente pensa sempre em, se calhar vou ter aqui alguém a dizer que não gosta, e tivemos, atenção. Eu sei que sim. Eu fui passando convosco esses vários momentos, e já ninguém discute. Hoje em dia toda a gente elogia, mesmo hoje em dia se voltássemos atrás, já toda a gente achava era estranho. Exatamente. E eu acho que é para aí, eu acho que vocês, os jovens, têm que precisamente ajudar a fazer essa transformação. Do lado da Câmara Municipal, total abertura e aplicação de meios humanos e financeiros, se for necessário, para ajudar nessa transformação. Venham as ideias e as práticas. O que eu posso oferecer é uma série de conjunto de ações que nós temos implementado, programas que podem ser off the shelf logo implementados. E esses que têm vindo a ser implementados não é rocket science, é extremamente simples, é mudar o paradigma, ter um contentor único e passar a ter vários contentores, passar a pedir às pessoas que tenham cuidados básicos na poupança de água, de energia, separar os resíduos. Só isso já é de um impacto absurdo.
E aí só posso agradecer, porque os aumentos double digits que eu falava da reciclagem têm a ver com o envolvimento de todos, que isto não sou eu certamente a reciclar, que é o que eu influenciei, seja o que for. A mensagem do Vice-Presidente é muito uma mensagem também que está dependente de uma... Eu gosto mais do termo em inglês porque acho que dá melhor, exemplifica melhor o que se pretende, da awareness, portanto uma consciencialização de públicos, eventualmente novas gerações. Eu vou só dar aqui, ao bocado o Marcos referiu isso, a passagem que justificou o editor, para o editor da Time, eleger a Greta como uma das a principal figura do ano de 2019, por soar o alarme sobre a relação predatória da humanidade com o único lar que temos, por trazer para um mundo fragmentado uma voz que transcende planos de fundo e fronteiras, por nos mostrar tudo o que pode parecer quando uma nova geração liderar. Greta Thunberg é a pessoa 2019 do Time do ano. Esta questão do ambiente, das alterações climáticas, associado sempre a uma permanente consciencialização por parte do awareness, esse também é, no nosso entender, dos serviços de ação social, uma das nossas responsabilidades, para lá daquelas que convencionalmente nos são atribuídas, como a questão das bolsas, das unidades alimentares, do alojamento. Esta discussão trouxe novas figuras políticas, voltou a trazer uma certa esperança focada nas novas gerações que tantas vezes reclamaram um lugar à mesa nos grandes centros de decisão e, curiosamente, as novas gerações parecem estar agora elas a comandar e a liderar este debate. Vocês também sentem isso? Também sentes isso? Sentes que é uma vossa responsabilidade ou a FAP continua a ter a sua prioridade na educação exclusiva nas matérias de ensino superior ou entende a educação como um tema mais lato e, portanto, as alterações climáticas fazem parte disto também, desse assumir de responsabilidade? Fazem parte, porque de facto nós entendemos mesmo a educação como estudante, ou seja, agora para os estudantes, tudo o que diga respeito à vida de um estudante, nomeadamente a chuva, o sol, tudo o que faz a parte, a FAP tem que ter respostas, tem que ter alguma coisa a dizer sobre isso. Esta agenda das alterações climáticas faz parte do que são as prioridades da FAP para 2020, faz muito parte. Nós também estamos a construir uma estratégia que com certeza que vamos encontrar muitas sinergias de conjunto, de conseguirmos de facto mitigar o nosso impacto. E se calhar falando quase de uma perspectiva geracional, eu acho que aqui uma diferença entre a minha geração e as gerações um bocadinho mais velhas é o grau de risco. Porque nós de facto sentimos um risco muito grande, que é podermos daqui a 50 anos não termos onde viver, ou viver de uma forma que nós conhecemos e temos que viver de uma forma completamente diferente. E acho que é aqui que entra a diferença entre, por exemplo, quando o engenheiro há bocado falou entre 400 mil pessoas que morrem da qualidade do ar e 40 mil que morrem na estrada, e a diferença que se faz entre as 40 mil que morrem na estrada, que têm muita exposição e visibilidade, e as 400 mil do ar, porque de facto nós todos os dias, quando estamos na estrada, sentimos o risco que podemos morrer a conduzir, mas ninguém sente o risco que pode morrer ao respirar. Portanto, e isso é a diferença da awareness. Quando as pessoas interiorizarem que estão em risco a viver desta forma, aí de facto acho que vai ser mesmo um movimento de massa. Por já acho que faz parte da minha obrigação enquanto Presidente da FAP construir e pugnar por esta awareness e esperar que os exemplos que nós vamos dando e liderar pelo exemplo sempre possam contribuir para que mais pessoas adiram a esta causa e que nos possamos aliar a parceiros como é o facto da Câmara para começar a caminhar no sentido que nós queremos e que os gráficos todos que nós vemos a subir possam começar a reverter um bocadinho e que esta história se prolongue um bocadinho mais e que até possa acabar com um final um bocadinho mais feliz com a perspectiva. Nós temos vindo a fazer este trabalho, não só com o Mudas, que tem várias dimensões, os ciclos de conferências, as exposições em cada uma das unidades alimentares é disso também um exemplo, mas é um exemplo que depois materializa concretamente no nosso dia-a-dia, por exemplo, com a redução do consumo de plásticos, no caso das palhinhas, por exemplo, na diminuição do consumo de papel, às vezes até nos próprios guardanapos ou até nos folhetos dos tabuleiros, que eram às 400 e aos 500 mil, e que as pessoas às vezes pensam, bem, mas porquê é que agora se está a diminuir o papel? Parece que às vezes lá está a tal dieta, o tal sacrifício que parece custar, não é? Mas que passado um ano, ou passado 2, ou passado 5, a nossa pegada é bem diferente, ou quando nós obrigamos, entre aspas, os nossos parceiros, em particular os concessionários que trabalham diariamente connosco, a produzir mudanças como aquelas que o engenheiro Filipe há um bocadinho referia, como por exemplo a diminuição do desperdício alimentar,
também na utilização de equipamentos que são, do ponto de vista energético, mais eficientes ao nível das zonas técnicas, das cozinhas, ou, por exemplo, da parte de refrigeração. Tudo isto é um compromisso que nós temos na nossa prática diária e que se deve ir, à medida que o tempo vai avançando, fazer parte da nossa consciencialização e da nossa atuação e do nosso trabalho. Ou a separação do lixo, que há bocado referia, tão relevante, e que nós também vamos, de certa forma, incentivando ao nível das unidades alimentares, mas também das unidades de alojamento. Este é o nosso compromisso, é um compromisso permanente. Nós somos parceiros da FAP e da Câmara permanentemente neste sentido, e portanto eu convidava-vos apenas a deixarem uma mensagem nesta sessão final e agradecer muito a vossa disponibilidade. Foi uma conversa muito agradável. Eu tenho a certeza que quem tiver a oportunidade de ver o podcast vai ficar ainda mais motivado por esta mudança. Muito bem. Eu, antes de mais, queria agradecer a oportunidade e ter-me um presente sempre que acharem que eu posso dar algum contributo. Eu acho que a única coisa que vos peço, até porque a FAP e as estruturas estudantis têm uma visão muito transversal da sociedade e impactam, vocês são um bom veículo para passar a mensagem, mas façam uma coisa que vocês que têm alguma já responsabilidade de gestão, mas quem vier a ter nas várias profissões que irão seguir, questionem sempre, levem a juventude sempre convosco e não deixem-se envelhecer e ficar, digamos, prostrados perante aquilo que é o que vos aparece, e questionem se o desperdício alimentar é como devia ser, questionem se aquele equipamento consome a energia que deveria consumir ou se estarei a pagar muito de energia, questionem o mundo e vão tomando as decisões, sempre tentando pôr em cima da mesa soluções e diferentes perspectivas. Se ninguém tivesse feito isso, hoje a FAP na queima das fitas continuava com os copos de uso único, que foi o que durante muitos anos toda a gente achou que era a única hipótese de beber, de tomar bebidas na coisa. Portanto, houve alguém que disse, se calhar conseguimos fazer, e depois de fazer isso, os festivais passaram todos a copiar. Hoje estamos a questionar a plástico de uso único em todas as estruturas que por aí vemos, até a própria Comissão lá já legislou e o Governo também nesse sentido. Portanto, façam-me esse favor, acho que é essa a principal mensagem, era isso que eu gostava que continuasse a acontecer. Muito bem. Eu acho que depois disto não posso dizer outra coisa que não dizer que vamos continuar a questionar. Faz parte da estratégia da própria instituição e da nossa missão neste momento garantirmos que onde nós pudermos e em tudo o que nós façamos, temos sempre, pelo menos pensamos se podemos fazer de uma forma diferente ou não. Se pudermos, trabalharemos para isso. Se não pudermos, iremos pensar porque é que não se pode e arranjar a forma de se poder. Porque de facto, se nós aqui, e quando digo nós, digo mesmo os estudantes do ensino superior, estamos numa fase da nossa vida em que estamos a tentar definir qual é que vai ser a nossa postura para o resto da nossa vida e a formar-nos e a definirmos de uma forma um bocadinho mais vincada quais são os nossos traços de personalidade nas coisas em que nós acreditamos. Eu duvido que algum de nós saia do ensino superior sem acreditar que é preciso trabalhar para reverter esta situação, portanto, e fará parte do papel da FAP em 2020, em 2021 e daqui para a frente, dar as ferramentas a quem as queira usar para poder desenvolver estratégias para isso. Portanto, podem contar connosco, os chás podem contar connosco para precisar, a Câmara também, e dizer que pessoalmente, institucionalmente, estamos muito comprometidos em questionar, em continuar a questionar. Muito obrigado a todos e obrigado pela vossa presença.